Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado Entre Duas Datas. Publicado no ano de 1884. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. Entre duas datas. Que duas pessoas se amem e se separem é, na verdade, coisa triste, desde que não há entre elas nenhum impedimento moral ou social. Mas o destino ou o acaso, ou o complexo das circunstâncias da vida determina muita vez o contrário. Uma viagem de negócio ou de recreio, uma convalescença, qualquer coisa basta, consultem Lapalisse, para cavar um abismo entre duas pessoas. Era isto, resumidamente, o que pensava uma noite o bacharel Duarte, à mesa de um café, tendo vindo do teatro ginásio. Tinha visto no teatro uma moça muito parecida com outra que ele outrora namorara. Há quanto tempo ia isso? Há 7 anos, foi em 1855. Ao ver a moça no camarote, chegou a pensar que era ela, mas advertiu que não podia ser, a outra tinha 18 anos, devia estar com 25, e esta não representava mais de 18. Quando muito, 19. Não era ela, mas tão parecida, que trouxe à memória do bacharel todo o passado, com as suas reminiscências vivas no espírito, e Deus sabe se no coração. Enquanto lhe preparavam o chá, Duarte divertiu-se em recompor a vida, se acaso tivesse casado com a primeira namorada, a primeira. Tinha então 23 anos. Vira-a na casa de um amigo, no Engenho Velho, e ficaram gostando um do outro. Ela era meiga e acanhada, linda mais não ser, às vezes com ares de criança, que lhe davam ainda maior relevo. Era filha de um coronel. Nada impedia que os dois se casassem, uma vez que se amavam e se mereciam. Mas aqui entrou justamente o destino ou o acaso, o que ele chamava há pouco o complexo das circunstâncias da vida, definição realmente comprida e enfadonha. O coronel teve ordem de seguir para o sul e ia demorar-se 2 a 3 anos. Ainda assim podia a filha casar com o bacharel, mas não era este o sonho do pai da moça, que percebera o namoro e estimava poder matá-lo. O sonho do coronel era um general, e em falta dele, um comendador rico. Pode ser que o bacharel viesse a ser um dia rico, comendador e até general, como no tempo da Guerra do Paraguai. Pode ser, mas não era nada, por ora, e o pai de Malvina não queria arriscar todo o dinheiro que tinha nesse bilhete que podia sair-lhe branco. Duarte não a deixou ir sem tentar alguma coisa. Meteu empenhos. Uma prima dele, casada com um militar, pediu ao marido que interviesse, e este fez tudo o que podia para ver se o coronel consentia no casamento da filha. Não alcançou nada. Afinal, o bacharel estava disposto a ir ter com eles no sul, mas o pai de Malvina dissuadiu-o de um tal projeto, dizendo-lhe primeiro que ela era ainda muito criança, e depois que, se ele lá aparecesse, então é que nunca lhe daria. Tudo isso foi pelos fins de 1855. Malvina seguiu com o pai, chorosa, jurando ao namorado que se atiraria ao mar, logo que saísse à barra do Rio de Janeiro. Jurou com sinceridade, mas a vida tem uma parte inferior que destrói, ou pelo menos, altera e atenua as resoluções morais. Malvina enjoou. Nesse estado,
que toda a gente afirma ser intolerável, a moça não teve a necessária resolução para um ato de desespero. Chegou viva e sã ao Rio Grande. Que houve depois? Duarte teve algumas notícias, a princípio, por parte da prima, a quem Malvina escrevia, todos os meses, cartas cheias de protestos e saudades. No fim de 8 meses, Malvina adoeceu, depois escassearam as cartas. Afinal, indo ele à Europa, cessaram elas de todo. Quando ele voltou, soube que a antiga namorada tinha casado em Jaguarão, e vede a ironia do destino, o não casou com general nem comendador rico, mas justamente com um bacharel sem dinheiro. Está claro que ele não deu um tiro na cabeça nem murros na parede, ouviu a notícia e conformou-se com ela. Tinham então passado 5 anos, era em 1860. A paixão estava acabada, havia somente um fiozinho de lembrança teimosa. Foi cuidar da vida, à espera de casar também. E é agora, em 1862, estando ele tranquilamente no ginásio, que uma moça lhe apareceu com a cara, os modos e a figura de Malvina em 1855. Já não ouviu bem o resto do espetáculo, viu mal, muito mal, e, no café, encostado a uma mesa do canto, ao fundo, rememorava tudo, e perguntava a si mesmo qual não teria sido a sua vida, se tivessem realizado o casamento. Poupo as pessoas que me leem a narração do que ele construiu, antes, durante e depois do chá. De quando em quando, queria sacudir a imagem do espírito, ela, porém, tornava e perseguia-o, assemelhando-se, perdoem-me as moças amadas, e a uma mosca importuna. Não vou buscar a mosca senão a tenacidade de presença, que é uma virtude nas recordações amorosas, fica a parte odiosa da comparação para os conversadores enfadonhos. Demais, ele próprio, o próprio Duarte é que empregou a comparação, no dia seguinte, contando o caso ao colega de escritório. Contou-lhe então todo o passado. Nunca mais a viste? Nunca. Sabe se ela está aqui ou no Rio Grande? Não sei nada. Logo depois do casamento, disse-me a prima que ela vinha para cá, ou mais soube depois que não, e afinal não ouvi dizer mais nada. E que tem que esteja? Isto é negócio acabado. Ou supões que seria ela mesma que vi? Afirmo-te que não. Não, não suponho nada, fiz a pergunta à toa. À toa. Repetiu Duarte rindo. Ou de propósito, se queres. Na verdade, eu creio que tu. Digo. Creio que ainda estás embeiçado. Por quê? A turvação de ontem. Que turvação? Tu mesmo disseste, ouviste mal o resto do espetáculo, pensaste nela depois, e agora mesmo contas-me tudo com um tal ardor. Deixa-te disso. Contei o que senti, e o que senti foram saudades do passado. Presentemente. Daí a dias, estando com a prima, a intermediária antiga das notícias, contou-lhe o caso do ginásio. Você ainda se lembra disso? Disse ela. Não me lembro, mas naquela ocasião deu-me um choque. Não imagina como era parecida. Até aquele jeitinho que Malvina dava à boca, quando ficava aborrecida, até isso. Em todo caso, não é a mesma. Por quê? Está muito diferente? Não sei, mas sei que Malvina ainda está no Rio Grande. Em Jaguarão? Não, ou depois da morte do marido. Enviuvou? Pois então. Há 1 ano.
Depois da morte do marido, mudou-se para a capital. Duarte não pensou mais nisto. Parece mesmo que alguns dias depois encetou um namoro, que durou muitos meses. Casaria, talvez, se a moça, que já era doente, não viesse a morrer, e deixá-lo como dantes. Segunda noiva perdida. Acabava o ano de 1863. No princípio de 1864, indo ele jantar com a prima, antes de seguir para Cantagalo, onde tinha de defender um processo, anunciou-lhe ela que 1 ou 2 meses depois chegaria Malvina do Rio Grande. Trocaram alguns gracejos, alusões ao passado e ao futuro, e, tanto quanto se pode dizer, parece que ele saiu de lá pensando na recente viúva. Tudo por causa do encontro no ginásio em 1862. Entretanto, seguiu para Cantagalo. Não 2 meses, nem mas 20 dias depois, Malvina chegou do Rio Grande. Não a conhecemos antes, mas pelo que diz a amiga ao marido, voltando de visitá-la, parece que está bonita, embora mudada. Realmente, são passados 9 anos. A beleza está mais acentuada, tomou outra expressão, deixou de ser o alfenim de 1855, para ser mulher verdadeira. Os olhos é que perderam a candura de outro tempo, e um certo aveludado, que acariciava as pessoas que os recebiam. Ao mesmo tempo, havia nela, outrora, um acanhamento próprio da idade, que o tempo levou, é o que acontece a todas as pessoas. Malvina é expansiva, ri muito, mofa um pouco, e ocupa-se de que a vejam e admirem. Também outras senhoras fazem a mesma coisa em tal idade, e até depois, não sei se muito depois, não a criminemos por um pecado tão comum. Passados alguns dias, a prima do bacharel falou deste à amiga, contou-lhe a conversa que tiveram juntos, o encontro do ginásio, e tudo isso pareceu interessar grandemente a outra. Não foram adiante, mas a viúva tornou a falar do assunto, não uma, nem duas, mas muitas vezes. Querem ver que você está querendo recordar-se. Malvina fez um gesto de ombros para fingir indiferença, mas fingiu mal. Contou-lhe depois a história do casamento. Afirmou que não tivera paixão pelo marido, mas que o estimara bastante. Confessou que muita vez se lembrará do Duarte. E como estava ele? Tinha ainda o mesmo bigode. Ria como dantes. Dizia as mesmas graças. As mesmas. Não mudou nada. Tem o mesmo bigode, e ri como antigamente, ou tem mais alguma coisa, e um par de suíças. Usa suíças? Usa, e por sinal que bonitas, grandes, castanhas. Malvina recompôs na cabeça a figura de 1855, pondo-lhe as suíças, e achou que deviam ir-lhe bem, conquanto o bigode somente fosse mais adequado ao tipo anterior. Até aqui era brincar, mas a viúva começou a pensar nele com insistência, e interrogava muito a outra, perguntava-lhe quando é que ele vinha. Creio que Malvina e Duarte acabam casando, disse a outra ao marido. Duarte veio finalmente de Cantagalo. Um e outro souberam que iam aproximar-se, e a prima, que jurara aos seus deuses casá-los, tornou o encontro de ambos ainda mais apetecível. Falou muito dele à amiga, ou depois quando ele chegou, falou-lhe muito dela, entusiasmada. Em seguida arranjou-lhes um encontro, em terreno neutro. Convidou-os para um jantar. Podem crer que o jantar foi esperado com ânsia por ambas as partes. Duarte, ao aproximar-se da casa da prima, sentiu mesmo uns palpites de outro tempo, mas dominou-se e subiu.
Os palpites aumentaram, e o primeiro encontro de ambos foi de alvoroço e perturbação. Não disseram nada, ou não podiam dizer coisa nenhuma. Parece até que o bacharel tinha planeado um certo ar de desgosto e repreensão. Realmente, nenhum deles fora fiel ao outro, mas as aparências eram a favor dele, que não casara, e contra ela, que casara e enterrara o marido. Daí a frieza calculada da parte do bacharel, uma impassibilidade de fingido desdém. Malvina não afetara nem podia afetar a mesma atitude, ou mais estava naturalmente acanhada, sou digamos a palavra toda, que é mais curta, vexada. Vexada é o que era. A amiga dos dois tomou a si desacanhá-los, reuni-los, preencher o enorme claro que havia entre as duas datas, e, com o marido, tratou de fazer um jantar alegre. Não foi tão alegre como devia ser, ambos espiavam-se, observavam-se, tratavam de reconhecer o passado, de compará-lo ao presente, de ajuntar a realidade às reminiscências. Eis algumas palavras trocadas à mesa entre eles. O Rio Grande é bonito? Muito, gosto muito de Porto Alegre. Parece que há muito frio? Muito. E depois, ela. Tem tido bons cantores por cá. Temos tido. Há muito tempo não ouço uma ópera. Óperas, frio, ruas, coisas de nada, indiferentes, e isso mesmo a largos intervalos. Dir-se-ia que cada um deles só possuía a sua língua, e exprimia-se numa terceira, de que mal sabiam 4 palavras. Em suma, um primeiro encontro cheio de esperanças. A dona da casa achou-os excessivamente acanhados, mas o marido corrigiu-lhe a impressão, ponderando que isso mesmo era prova de lembrança viva a despeito dos tempos. Os encontros naturalmente amiudaram-se. A amiga de ambos entrou a favorecê-los. Eram convites para jantares, para espetáculos, passeios, saraus, eram até convites para missas. Custa dizer, mas é certo que ela até recorreu à igreja para ver se os prendia de uma vez. Não menos certo é que não lhes falou de mais nada. A mais vulgar discrição pediu silêncio, ou pelo menos, a alusão galhofeira e sem calor, ela preferiu não dizer nada. Em compensação observava-os, e vivia numas alternativas de esperança e desalento. Com efeito, eles pareciam andar pouco. Durante os primeiros dias, nada mais houve entre ambos, além de observação e cautela. Duas pessoas que se veem pela primeira vez, ou que se tornam a ver naquelas circunstâncias, naturalmente dissimulam. É o que lhes acontecia. Nenhum nem outro deixava correr a natureza, pareciam andar às apalpadelas, cheios de circunspecção e atentos ao menor escorregão. Do passado, coisa nenhuma. Viviam como se tivessem nascido uma semana antes, e devessem morrer na seguinte, ou nem passado nem futuro. Malvina sofreu a expansão que os anos lhe trouxeram, Duarte o tom de homem solteiro e alegre, com preocupações políticas, e uma ponta de ceticismo e de gastronomia. Cada um punha a máscara, desde que tinham de encontrar-se. Mas isto mesmo não podia durar muito, ou no fim de 5 ou 6 semanas, as máscaras foram caindo. Uma noite, achando-se no teatro, Duarte viu-a no camarote, e, não pôde esquivar-se de a comparar com a que vira antes, e tanto se parecia com a Malvina de 1855. Era outra coisa, assim de longe, e as luzes, sobressaindo no fundo escuro do camarote. Além disso, pareceu-lhe que ela voltava a cabeça para todos os lados com muita preocupação do efeito que estivesse causando. Quem sabe se deu em namoradeira, pensou ele.
E, para sacudir este pensamento, olhou para outro lado, pegou do binóculo e percorreu alguns camarotes. Um deles tinha uma dama, assaz galante, que ele namorara um ano antes, pessoa que era livre, e a quem ele proclamara a mais bela das cariocas. Não deixou de haver, sem algum prazer, o binóculo demorou-se ali, e tornou ali, uma, duas, três, muitas vezes. Ela, pela sua parte, viu a insistência e não se zangou. Malvina, que notou isso de longe, não se sentiu despeitada ou achou natural que ele, perdidas as esperanças, tivesse outros amores. Um e outro eram sinceros aproximando-se. Um e outro reconstruíam o sonho anterior para repeti-lo. E por mais que as reminiscências posteriores viessem salteá-lo, ele pensava nela, e por mais que a imagem do marido surgisse do passado e do túmulo, ela pensava no outro. Eram como duas pessoas que se olham, separadas por um abismo, e estendem os braços para se apertarem. O melhor e mais pronto era que ele a visitasse, foi o que começou a fazer, dali a pouco. Malvina reunia todas as semanas as pessoas de amizade. Duarte foi dos primeiros convidados, e não faltou nunca. As noites eram agradáveis, animadas, posto que ela devesse repartir-se com os outros. Duarte notava-lhe o que já ficou dito, o gostava de ser admirada, mas desculpou-a dizendo que era um desejo natural às mulheres bonitas. Verdade é que, na terceira noite, pareceu-lhe que o desejo era excessivo, e chegava ao ponto de a distrair totalmente. Malvina falava para ter o pretexto de olhar, voltava a cabeça, quando ouvia alguém, para circular os olhos pelos rapazes e homens feitos, que aqui e ali a namoravam. Esta impressão foi confirmada na quarta noite e na quinta, desconsolou-o bastante. Que tolice! Disse-lhe a prima, quando ele lhe falou nisso, afetando indiferença. Malvina olha para mostrar que não desdenha os seus convidados. Vejo que fiz mal em falar a você, redarguiu ele rindo. Por quê? Todos os diabos, naturalmente, defendem-se, continuou Duarte, todas vocês gostam de ser olhadas, e, quando não gostam, defendem-se sempre. Então, se é um querer geral, não há onde escolher, e nesse caso. Duarte achou a resposta feliz, e falou de outra coisa. Mas, na outra noite, não achou somente que a viúva tinha esse vício em grande escala, ou achou mais. A alegria e expansão das maneiras trazia uma gota amarga de maledicência. Malvina mordia, pelo gosto de morder, sem ódio nem interesse. Começando a frequentá-la, nos outros dias, achou-lhe um riso mal composto, e, principalmente, uma grande dose de ceticismo. A zombaria nos lábios dela orçava pela troça elegante. Nem parece a mesma, o disse ele consigo. Outra coisa que ele lhe notou, e não lhe notaria se não fossem as descobertas anteriores, foi o tom cansado dos olhos, o que acentuava mais o tom velhaco do olhar. Não a queria inocente, como em 1855, mas parecia-lhe que era mais que sabida, e essa nova descoberta trouxe ao espírito dele uma feição de aventura, não de obra conjugal. Daí em diante, tudo era achar defeitos, tudo era reparo, lacuna, excesso, mudança. E, contudo, é certo que ela trabalhava em reatar sinceramente o vínculo partido. Tinha-o confiado à amiga, perguntando-lhe esta por que não casava outra vez. Para mim há muitos noivos possíveis, respondeu Malvina, mas só chegarei a aceitar um. É meu conhecido? Perguntou a outra sorrindo. Malvina levantou os ombros,
como dizendo que não sabia, mas os olhos não acompanhavam os ombros, e a outra leu neles o que já desconfiava. Seja quem for, disse-lhe, o que é que lhe impede de casar? Nada. Então. Malvina esteve calada alguns instantes, depois confessou que a pessoa lhe parecia mudada ou esquecida. Esquecida, não, acudiu vivamente a outra. Pois só mudada, mas está mudada. Mudada. Na verdade, também ela achava a transformação no antigo namorado. Não era o mesmo, nem fisicamente nem moralmente. A tez era agora mais áspera, e o bigode da primeira hora estava trocado por umas barbas sem graça, é o que ela dizia, e não era exato. Não é porque Malvina tivesse na alma uma corda poética ou romântica, ao contrário, as cordas eram comuns. Mas tratava-se de um tipo que lhe ficará na cabeça, e na vida dos primeiros anos. Desde que não respondia às feições exatas do primeiro, era outro homem. Moralmente, achava-o frio, sem arrojo, nem entusiasmo, muito amigo da política, desdenhoso e um pouco aborrecido. Não disse nada disto à amiga, mas era a verdade das suas impressões. Tinham-lhe trocado o primeiro amor. Ainda assim, não desistiu de ir para ele, nem ele para ela, um buscava no outro o esqueleto, ao menos, do primeiro tipo. Não acharam nada. Nem ele era ele, nem ela era ela. Separados, criavam forças, porque recordavam o quadro anterior, e recompunham a figura esvaída, ou mais tão depressa tornavam a unir-se como reconheciam que o original não se parecia com o retrato, tinham-lhes mudado as pessoas. E assim foram passando as semanas e os meses. A mesma frieza do desencanto tendia a acentuar as lacunas que um apontava ao outro, e pouco a pouco, cheios de melhor vontade, foram se separando. Não durou este segundo namoro, ou como melhor nome tenha, mais de 10 meses. No fim deles, estavam ambos despersuadidos de reatar o que fora roto. Não se refazem os homens, se, nesta palavra, estão compreendidas as mulheres, nem eles nem elas se devolvem ao que foram. Dir-se-á que a terra volta a ser o que era, quando torna a estação melhor, a terra, sim, mas as plantas, não. Cada uma delas é um Duarte ou uma Malvina. Ao cabo daquele tempo esfriaram, por 6 ou 8 meses depois, casaram-se, ela, com um homem que não era mais bonito, nem mais entusiasta, que o Duarte, se ele com outra viúva, que tinha as mesmas características da primeira. Parece que não ganharam nada, mas ganharam não casar uma desilusão com outra, vês tudo, e não é pouco. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!